Eu não tenho trabalhado ainda no ecossistema e já trabalhei nos mais extremos de lugares e ecossistemas e sempre chegando à conclusão, um paraíso é esse planeta bem feito. Tudo estaria à disposição para dar certo. Em todos os lugares. Normalmente, o limite que nós temos na produção é só o sal. E a produção que conseguimos é muito alta. Esta alegação que não produzimos muito com a agrofloresta é errada. O meu contato com a agrofloresta acontece via os meus filhos. Foram eles que se interessaram, foram eles que procuraram e que no fundo depois me transmitiram todo o seu entusiasmo por esta forma de trabalhar. A nível profissional não estávamos a ver grandes alternativas para o nosso futuro, não estávamos muito contentes com as alternativas que nos estavam a surgir. Então também o formar esta cooperativa surgiu porque queríamos encaminhar a nossa vida para noutro sentido, mais rural, mais ligada à natureza e mais ligada à construção sustentável também, tecnologias apropriáveis, desenvolvimento de economias locais. Já tínhamos essa vontade antes. A ida para o Brasil foi muito vocacionada nesse sentido de descobrir quais é que podiam ser os modelos, que maneira é que podíamos viver, porque até essa altura sabíamos mais ou menos o que é que não queríamos, mas ainda não sabíamos como é que havíamos de construir o nosso futuro. Também começou com a nossa área, não é? Nós somos arquitetos e quando estávamos a estudar arquitetura começámos a perceber que o mundo da construção era assim bastante contrário àquilo que nós queríamos, tinha um impacto grande, portanto este interesse pela ecologia começou muito com a nossa área que é a arquitetura. In my profession as a medical doctor, I always try to look for reasons why people are sick and why people continue to be sick, despite all these new great medication that is being developed and that has been developed, including antibiotics and cancer therapy and all of that. And despite all the new inventions, basically people, in my view, are not getting more healthy. Agroforestry more or less, but permaculture, I did one course in Romania, the first course that Romania had with permaculture, so I was introduced a little to the idea. It's a way of living, so it makes sense. You just ask where to go, because in your mind you know already what you are looking for, but you have to define it. Feel my way through the creases of those wrinkled linen sheets of time. Eu estou criando agroecossistemas, ou tentando de criar agroecossistemas parecidas no seu modo de funcionar, na sua forma e na sua dinâmica aos ecossistemas naturais e originais dos locais em que interagem. Uma das coisas que eu vi foi, primeiro, sob o nome Food Forest, e que pareceu-me logo assim de caras uma coisa muito interessante, porque a floresta aponta para densidade, para vida, para uma complexidade estável. E depois pensar em comida, portanto em alimentos, nesse contexto, junta assim logo duas coisas que fazem muito sentido juntas. Sky water running off the mountain, sliding through the light of
dusty souls. E como já dito, io non escolhi per este termo, sino io iria recorrer o termo inglês forest gardening, que essa na realidade estou fazendo, não gardening, jardinagem florestal, que seria a tradução para português, que tem a conotação de flores e de ornamental. As minhas agroflorestas também têm flores, mas são muito mais virado para a comida, para o ecossistema e, claro, que depois também madeira. Na realidade, a gente não planta só castanheira ou avelã ou outra coisa. Sendo castanheira, pode demorar 5 anos ou 7 anos até que ela produza. Mas até lá, aquilo já está mais que pago, porque eu vou colher verduras que plantei junto no início. E vou colher grãos que foram plantados junto. Eu vou colher avelã quando ela começa a produzir e posso, oportunamente, decidir de plantar batatinha ou outras coisas no meio. Então, aquele lugar não está travado, ou seja, ocupado só por aquele castanheiro, sino são dúzias de elementos. Além de tudo, como subproduto da produção de alimentos, nós vamos ter, além do solo melhorado, vamos ter ainda madeira e depois uma riqueza muito grande, biodiversidade muito grande. Em vez de comer só trigo, nós vamos ter tudo o que o ecossistema nos oferece. E nossa diversidade vai ser muito divertido. Para quem já tem alguma identificação com o modo de produção agrícola, se fizer um exercício de reflexão sobre isto, assim faz todo sentido. Faz todo sentido. Então eu tenho 0, 8, 10, 9, 290%. Exatamente aquele 200 a 300% que eu sempre digo à pessoa que o pequeno, quando é inteligente, tira do local. Ou seja, com produtividades setoriais menores, de cada uma coisa menor, não é? Acaba por ter, pela ocupação de solo que faz, acaba por produzir mais. Para além de uma outra coisa, que é a qualidade. A qualidade é muito melhor. Qualidade, como ele disse. Agora vamos calcular uma coisa que não temos preço para aquilo, porque é caríssimo. O solo, o efeito para o solo. Quando você faz monocultivo de cada um, você fica depois com um solo pobre. Sempre a minha primeira pergunta, quando faço um trabalho, quando intervenho em um lugar, é que é que eu posso fazer? Como posso agir para que o resultado da minha interação, da minha participação, da minha estadia, seja energeticamente positivo, ou seja, eu não vou para um lugar para instituir que preciso tal e tal e tal e tal sementes e ferramentas, senão aquilo que eu vejo no local, tento de integrar para criar, ou seja, para completar o organismo. Se nós tivermos distanciamento e consciência, se tivermos uma nova postura de menos prepotência, nós podemos começar a descobrir uma teoria crítica e a capacidade, portanto, de vermos as coisas com maior sensibilidade e dizer, será que eu estou a pensar bem? Hoje percebemos cada vez mais que as diferenças são essenciais e, portanto, sempre que eu encontro estas coisas, são lufadas de ar fresco para nós repensarmos a maneira como estamos a viver. Nós somos parte de um sistema inteligente e nós somos os inteligentes. Nós podemos ser inteligentes, mas nós somos os inteligentes, e não parte de um sistema inteligente. E se nós aceitássemos isto, diferente seria, porque aí de todas as outras espécies,
a gente podia ver e enxergar o que elas fazem e ver depois a profunda verdade e sabedoria. Então, eu construindo uma máquina para arar terra e para fuçar, fazendo coisas que a minhoca muito melhor pode fazer. E eu observando como que as plantas reagem, como que eles só não podem correr como a gente, que eles não têm pernas, mas a comunicação deles é muito eficiente. E as interações deles são muito inteligentes. Só a gente aceita pegar e agir de modo como está indicado de agir. Ou seja, uma coisa simples, uma coisa óbvia, lógico. Everything that goes back to what is natural, away from the artificial, is the way that will make us healthier and will even prevent illnesses and sicknesses. I see it like that when you kind of give value to the things that grow in the earth and grow it in a healthy way, so that the nutrients are still in there, it will give you exactly what you need. So you don't need to take supplements, and just all the modern and artificial things of what we're doing now can just fall away for that. It's not only supporting growing our life, but also everything around us. At that time it was not so much permaculture or agroforestry itself. It was simply the feeling that this is not right what I'm doing right now. I have to do something else. I'm even more convinced that this is one of the approaches to go for if we want to have a shift. Uns vão trazer matéria orgânica, outros vão forfar terra e outros vão trazer esterco de gado. Cow. Yeah. Really? They grass fed, huh? They don't get cereals? No. Okay. Tá, ok. Você vai fazer leiras e sulcos. Okay. Depois eu ponho madeira orgânica aqui dentro. Então, se tivesse madeira por baixo, para ela depois ficar úmida. Botar essa madeira aqui dentro. Em cima da crista da leira, eu ponho o estércol. Ou seja, nesse caso é estércol fresco. Eu não posso meter, não deveria meter ele dentro do solo, só em cima da terra. Eu teria mais facilidade se eu for molhando ele primeiro. Se eu pudesse fazer isto, todos os lugares, fazer leiras de terra e plantar em cima da crista da leira da terra, e botar matéria orgânica dentro do sulco, eu teria um composto para cada uma verdura a ambos lados. Tá. Em cima dessa você mete o material que ajuda para proteger e secar ele, ou seja, para meter água, tá? Portanto, agora está a pôr a matéria orgânica, é? Agora posso meter aqui
E nessa esterco, seja aqui as sementinhas ou as plantinhas a serem plantadas em cima dessa crista. Essa é a melhor forma que eu conheço para plantar. Beautiful Tongo, take me by the hand. Beautiful Tongo, oh, until you make me dance. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? Come to the world, come to the world, and baby, let me show you things. 'Cause time is running and we can't lose. Baby, come and dance, we gonna make it through. 'Cause we've got time, yes, we've got time. Beautiful stranger, don't wanna know your name. Temos que lidar com a natureza não da mesma maneira que lidamos com a máquina e temos que provavelmente avançar sobre uma tecnologia diferente, uma tecnologia que não seja fóssil, uma urbanização que seja uma relação direta e sistémica com a natureza. Cada vez mais as pessoas das cidades que vivem no cimento armado não suportam esse tipo de vivência e descobrem que a natureza e a cidade não são contraditórias. Tá, então, eu vou lhe mostrar umas fotografias de uma plantação que eu fiz. Na realidade, trata-se uma coisa não bem representativa, mas mesmo assim típico daquilo que eu fiz no início, 85, 86, plantando dentro de 2 anos uns 111 hectares. Só para ter uma ideia da densidade dos meus bosques ou das minhas agroflorestas e depois a quantidade de matéria orgânica, ou seja, de vegetação que tem no local. Um dos aspectos da minha agricultura é que, como subproduto da produção de alimentos, eu colho madeira. O que eu vou fazer com esse tanto riqueza? Eu vou criar terra para futuras gerações. Madeira é o melhor adubo que existe. Também muito naquela questão de quando dizíamos, então, mas esta praga, aquela praga, o que é praga? Eu estou lá há tanto tempo no meio do mato e não sei o quê, e reviso aquele mato todo, e a única praga que se calhar pode existir lá sou eu, não é? Portanto, essa ideia de que as coisas não são más ou prejudiciais, ou elas têm o seu papel, elas têm uma determinada função, e o facto de nós não o compreendermos não faz com que elas sejam más. Por não falar português, é que eles não têm essa capacidade, seja por você não ver ou nós não vermos, não é que eles não sabem ou não podem. Imagina-se uma vez o que se podia plantar aqui, videira, castanheira, carvalho, todo tipo de frutos, aqui cada segundo passo que você anda no lugar abandonado por um tempinho pequeno tem amor. E depois framboesa, etc, etc, seja tudo. E depois ainda todas as espécies
que podia ser cultivado como pêssego, como abricot, como tal. Avelã é nativo aqui também. E assim adiante, a lista seria muito grande, podia continuar até amanhã, juntando os elementos que podiam crescer aqui. E agora, tanta riqueza no nosso entorno e a gente não a usa. Ou seja, a gente podia viver muito melhor. Julgávamos que a técnica resolvia o progresso social, julgávamos que através do processo nós consideramos sempre que éramos países mais evoluídos porque tínhamos mais técnica, o progresso estava nesses países da Europa e da América, etc. Mas isso são ilusões, isso redescobrimos hoje que são ilusões, que esta técnica que temos, se calhar temos que mudar de vida, porque enviesamos por uma estrada errada, se calhar temos que voltar atrás para procurar outra saída, não é para trás para ficarmos lá atrás. Como o homem antigo era o melhor. Veja, esta inteligência, desenvolver tecnologia sofisticada é inteligência, mas não acho que essa inteligência seja usada de um modo inteligente. Veja, você pode construir, seja como nós temos, um monte de entulhos de tecnologia mais sofisticada, mas quando aquela mais sofisticada não dá benefício, depois, além do dinheiro que ele ganha por curto prazo, ou aquela vantagem que a gente acha de ganhar por curto prazo, então, no fundo, depois não é inteligente. Sem dúvida, um dos objetivos é começarmos a ser... Queríamos chegar ao ponto em que produzimos assim, valor, em que produzimos, não sei se comida obrigatoriamente, mas em que estamos a produzir coisas que possam ser usadas pelas pessoas. Gostávamos de conseguir assim, ter mais segurança que estamos realmente a ser úteis. Eu acho que assim, eventualmente a produção de produtos alimentares ou de coisas ligadas à agricultura traz rápido esse sentimento, assim, justifica rápido a nossa presença. Então é assim, um objetivo concreto que temos. Tendo organizado os meus filhos este workshop, beneficiarmos deste primeiro campo de ensaio que aqui se está a fazer, que esta gente toda está a participar e que nos vai permitir ver os resultados, não é, de uma agrofloresta feita por alguém, claro, com o know-how que eles também têm. As pessoas vão ter que se ligar um bocadinho mais à terra. De uma forma mais direta ou mais indireta, eu acho que há de chegar uma altura que quem estiver melhor adaptado vai ter condições de uma vida mais confortável, com menos preocupações. E o objetivo, na verdade, é comprar terra. É aquilo que eu quero fazer neste momento. Uma hectare para uma família de 4 pessoas ou de 5 integrantes para produzir tudo o que você precisa para comer e para ter suficiente para trocar aquilo que te falta. Twisting and turning the cool sheets past bedtime. Play me in the garden, don't you let me roam. Temos uma função aqui dentro e que realizar, cumprir a nossa função pode ser muito prazeroso. Love's a feeling like a warm, like stone. Love's a feeling.